E aí, galera, um abraço para vocês aí. Eu quero dizer que nesse momento nós vamos analisar uma prova de um aluno chamado Douglas. Hoje nós vamos focar só no direção defensiva. A última aula fizemos legislação, agora vamos focar só direção defensiva, certo? Isso não é simulado, nós estamos analisando uma prova de um aluno que fez, ele foi aprovado, que bom, né? Nós temos acesso agora, fica mais fácil. Então nós vamos comentar uma prova dele, direção defensiva, que é o assunto que mais cai na prova. Ele chegou a passar a legislação, antes era a legislação, agora a direção defensiva tem caído muito, então o Detran está querendo muita coisa de direção defensiva, e direção defensiva, saibam que é coerência na resposta. Vamos lá? Vamos lá agora direto às questões. Então, aqui a prova do Douglas, vamos ver a número 1, que caiu. Sinalização horizontal, cor branca, essa aqui é legislação. A segunda, comportamento do condutor, isso aqui já é direção defensiva, ó. Primeira de direção defensiva, vamos ver? O comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante e violento, em situações críticas é a intolerância, B, o individualismo, C, o controle emocional, D, o desrespeito às leis. Respondam aí que logo em seguida nós vamos com a resposta certa. Então, olha, o comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante. Então é uma coisa que é para melhorar o trânsito, né? E violento, né? Menos estressante e violento. Então ele está querendo uma coisa boa, né? Você acha que é o que? A intolerância vai tornar o trânsito menos estressante? O individualismo, eu faço o que eu quero. O controle emocional, sim, né? Tem que ter o controle emocional no trânsito. E o desrespeito às leis, pode ver, vocês tirando as incoerências que está na resposta, né? A resposta B e a D, sobra a resposta C, que é o controle emocional. Dá para responder facilmente. Então a letra C é a resposta dessa questão. Analisando a prova do aluno, vamos ver, a terceira, número 3, também é direção defensiva? Também direção defensiva. Ao dirigir, um condutor que trabalha com seu veículo em uma grande cidade, troca de marcha centenas de vezes durante o dia. Essa condição adversa do condutor está relacionado com, o que vocês acham? A, sono, B, deficiência da visão, C, desgaste físico, D, redução da audição. Respondam aí que logo em seguida voltamos com a resposta certa. Olha, vamos ver essa resposta. O cara está dirigindo, ele trabalha com seu veículo numa grande cidade e está trocando a marcha várias vezes durante o dia. Então não tem nada a ver com sono essa condição adversa, né? Nem com deficiência da visão. O C, desgaste físico, tem tudo a ver com desgaste físico. Redução da audição também. Percebeu? Então é uma resposta, dá para responder, é simples, né? Desgaste físico. Seria a letra C, a resposta da questão 3. Vamos seguir? A4, os pneus tem 3 funções, não é direção defensiva. A5, questão de risco, condições adversas. A5, ela está numa maneira difícil de responder, eu vou pular ela aqui, ó. A6, velocidade máxima, legislação. A7, essa já caiu várias vezes, hein? A ocorrência de aquaplanagem é agravada quando o sistema de suspensão e de amortecedores perdeu a validade. B, a profundidade dos sulcos do pneu está abaixo do limite mínimo exigido. C, o sistema de embreagem do veículo está com desgaste acentuado. D, o condutor reduz a velocidade antes de entrar em trechos com água na pista. Então respondam aí a questão de direção defensiva, questão 7, falando sobre aquaplanagem. Muito bem, vamos para a resposta da questão, né, em si sobre aquaplanagem. É gravado quando? Sistema de suspensão e de amortecedores perdeu validade, não tem nada a ver, suspensão amortecedora. A profundidade dos sulcos dos pneus está abaixo do limite mínimo exigido? Sim, hein? Tem tudo a ver. A aquaplanagem tem tudo a ver com os sulcos e velocidade também. É
claro, velocidade e o pneu careca. C, sistema de embreagem do veículo está com desgaste, não tem nada a ver. D, o condutor reduz a velocidade antes de entrar em trechos com águas na pista, tem que reduzir mesmo. Na verdade, a resposta certa é porque está querendo saber da condição que é agravada a aquaplanagem. Então, a profundidade do sulco do pneu está abaixo do limite mínimo exigido. O pneu começa a ficar liso, ele vai deslizar sobre a camada de água, ele perde a aderência, então é chamada aquaplanagem. A resposta certa, letra B. Quem respondeu a letra B acertou aí. A outra é placas, né? 9 placas, 10 é direção defensiva também. Ao dirigir, o condutor defensivo deve manter-se em posição confortável e segura. A recomendação de posição correta é A. Braços ligeiramente dobrados e costas apoiadas no encosto do banco. B. Pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem. C. Calcanhares ligeiramente suspensos. D. Pernas esticadas. Respondam aí. Então, você aí de casa, vamos, olha, ao dirigir o condutor defensivo deve manter-se em posição confortável e segura. A recomendação da posição correta é letra A, a resposta, braços ligeiramente dobrados e costas apoiadas no encosto do banco. Pé esquerdo levemente apoiado no pedal da embreagem, não, né? Você não deve ficar com o pé apoiado no pedal da embreagem, é só para mudar de marcha. Calcanhares ligeiramente suspensos, também não. Pernas esticadas, muito menos. Então, resposta certa, letra A, braços ligeiramente dobrados e costas apoiadas no encosto do banco. Essa é a resposta certa. Muito bem, a 11, legislação. 12, trânsito de veículos também legislação. 13, também. 14, a demonstração de tratamento humano, de respeito ao pedestre e boa convivência no trânsito pode ser observado quando o condutor A. Usa de maneira ostensiva a buzina para pressionar os mais lentos na travessia. B. Avança com o veículo na direção daquele que está atravessando a via, pressionando-o. C. Para sobre a faixa de pedestre em virtude de congestionamento na via. D. Dá prioridade ao pedestre, retendo o veículo a uma distância segura. Respondam aí. Olha, a direção defensiva, muitas vezes você não precisa ter tido a aula para responder. É coerência pura. É o caso dessa pergunta, né? Demonstração de tratamento humano de respeito ao pedestre e boa convivência no trânsito. Pode ser observada quando o condutor, né, usa de maneira ostensiva a buzina. Você vai ficar pressionando a buzina para as pessoas que estão atravessando? Claro que não. Uma falta de educação. B. Avança com o veículo na direção daquele que está atravessando. Você está usando o seu veículo como uma arma, né? Isso é até passível de multa. C. Para sobre a faixa de pedestre em virtude de congestionamento. Não, a faixa é do pedestre, tem que reter antes da faixa. A D, né? Dá prioridade ao pedestre, retendo o veículo a uma distância segura. Prioridade ao pedestre. Da resposta da pergunta 14. Letra D. 15. Também direção defensiva. Vocês estão vendo quantas questões de direção defensiva estão caindo? Muitas, né? Vamos lá para a questão 15. Alguns dos fatores de acidente são insônia, estresse, perda de capacidade auditiva e perda de concentração. Essas são condições adversas de... Que tipo de condição adversa é? A. Veículo. B. Condutor. C. Trânsito. D. Pedestre. Tá fácil, hein? Respondam aí. Olha, meus amigos. O cara tá falando... Olha, meus amigos, a pergunta está falando de insônia, estresse, perda de capacidade auditiva. Então não tem nada a ver com o carro. Não tem nada a ver com o trânsito e muito menos com o pedestre. É do condutor. Letra B é a resposta. Simples assim. Muito bem, vamos lá para a questão da metade, para a 16 já, né? Quando ocorre um acidente de trânsito, procedimento correto, esse aqui é primeiro socorro. Olha, mais uma de direção defensiva, hein? Como cai direção defensiva? 17.
Atos de imperícia do condutor são ocasionados por A. Dirigir com sono. B. Falta de habilidade. C. Dirigir sob efeito de álcool. D. Desobediência à sinalização. Respondam aí. Atos de imperícia. O que tem a ver atos de imperícia? O que significa essa palavra? Olha, o que será que vocês responderam sobre ato de imperícia? Sono? Não. Dirigir sob efeito de álcool? Também não, hein? Desobediência à sinalização? Não. Imperícia, a pessoa não tem habilidade ainda suficiente, ela está insegura. Então, atos de imperícia seria falta de habilidade. Agora, conhecendo, vai ficar mais fácil se cair na prova. Próxima, a 18, legislação. 19, pela primeira vez, rodovia, não. Uma placa na 26, da 20, 21, placa também. 22, manter o desempenho, não, também. 23, evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo, 23. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar o cuidado de ter um carro com sentido contrário com o farol alto em você. A. Acionar o pisca-alerta, comunicando a sua presença. B. Desviar a visão para referência na faixa à direita da pista. C. Apagar totalmente as luzes do veículo. Vou falar de novo. C. Apagar totalmente as luzes do veículo. D. Acionar o farol alto quando avistar outro veículo. O que vocês fariam? Vamos lá ver o que vocês fariam na questão 23. Para evitar o ofuscamento. Ofuscamento quer dizer, o farol do outro veículo está vindo direto nos seus olhos. O que você tem que fazer? Qual cuidado? Acionar o pisca-alerta? Não. Pisca-alerta com veículo em movimento não se deve. Pisca-alerta com veículo em movimento não se deve. B. Desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Isso mesmo. Pega uma referência, uma faixa na pista, olhe para ela, não olhe diretamente para a luz. Você pode não enxergar nada, né, com ofuscamento vindo do farol do outro veículo. C. Apagar totalmente as luzes. Você é louco. Aí não vão ver você. D. Acionar o farol alto quando avistar outro veículo. Cara, não é guerra de farol. Vai ficar acendendo o farol no outro acender em você. Não. Estamos falando aqui de dirigir defensivamente, né? São questões de direção defensiva. Certo? Então você vai desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista. Letra B. Olha, 24 é mecânica, 25 placas, tá? Geralmente as placas vêm ao desenho da placa aqui, né? Como foi tirada de lá, não veio com ela, mas vem o desenho da placa, tá? Para quem está assustado aí ao ver essas placas. 26, meio ambiente, 27. O que é distância de segmento? O que é distância de segmento? A. É a distância segura entre seu veículo que segue imediatamente à sua frente. B. É a distância que o veículo percorre depois de acionado o freio. C. É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. D. É a soma da distância de percepção e a parada total do veículo. Vamos ver o que vocês vão responder? Olha, você que está em casa, distância de segmento. O que é a distância de segmento? É uma distância segura do veículo da frente que você não vai bater nele. Essa é a distância de segmento. Então, vamos ver qual seria a resposta. Já está aí de cara. A. É a distância de segurança entre seu veículo e o que segue imediatamente à sua frente. É essa já. B. É a distância que o veículo percorre depois de acionado o freio? Não, isso é a distância de frenagem. C. É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem? Soma da distância de reação mais a distância de frenagem, a distância de parada. D. É a soma da distância de percepção. Não existe distância de percepção. Tem distância de percebeu e já teve uma distância. Não. Então, na verdade, é uma distância segura, tá? A resposta certa, a letra A, é a distância de segurança entre seu veículo e o que segue imediatamente à sua frente. Olha quantas perguntas de direção defensiva caíram até agora. Vocês contaram? Eu não contei não, mas foram bastantes. São 30 perguntas. Você tem que acertar 21. 40 minutos para fazer. Essa é a regra. 28. Legislação. 29. Primeiros socorros. 30. Mais uma para acabar. 30 também de direção defensiva para fechar em grande estilo. Ao dirigir com chuva para maior segurança, o condutor deve manter o quê? Fala aí para mim. Os faróis baixos acesos. B. Faróis altos acesos. C. Faróis de neblina e de milha acesos. D. Faróis desligados. Respondam aí.
Olha, galera de casa, ao dirigir com chuva, né, para maior segurança, o condutor deve. Faróis baixos acesos. Letra A. B. Faróis altos, não, farol alto não. Farol de neblina. Neblina é para neblina. Farol de milha é um farol que você vai usar só quando não tem iluminação nenhuma, em local que ele vai ajudar na iluminação, uma luz mais forte que pode ofuscar os outros veículos. E depois a D, faróis desligados, jamais, né? Você vai andar com o farol desligado. Certo? A resposta seria faróis baixos acesos. Letra A. Muito obrigado pela participação de vocês aqui nesse estudo. Até a próxima aula. Valeu, galera!